Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês que a mulher feia vai ser invisível para a sociedade, né? A vida da mulher feia não será nada fácil. Bom, pessoal, eu falo isso, né, porque a mulher, desde quando é criança, e isso desde muitos e muitos anos atrás, pessoal, já tem esse peso. Para a mulher ser bonita, a mulher tem que andar bem vestida, a mulher tem que andar com o cabelo ajeitado, o rosto bem cuidado, porque senão ela nunca irá chamar a atenção dos homens, nunca vai arrumar um namoradinho. Essa é a pressão sobre as filhas mulheres, né? Dentro de uma família, que essa mulher ela precisa conseguir um marido para conseguir formar uma família, se casar, ter filhos, enfim. E que se ela conseguir isso, ela será uma mulher altamente realizada na vida. Mas, pessoal, principalmente esse peso, né, sobre a beleza, fez com que aquelas garotas que não nasceram tão bonitas assim, que não às vezes têm condições financeiras, né, de estar comprando uma roupa nova, cuidando do cabelo, cremes, procedimentos estéticos, essas aí, por não terem de condições, elas vão sim ficando para trás. Então, aquelas ricas que têm condição, né, de estar todos os dias em loja, fazendo botox, fazendo plástica, colocando silicone, essas vão passar na frente das que não têm condições. E isso é triste, né, pessoal? É triste. Eu sou mulher, eu sou pobre, vim de família pobre, ainda sou pobre, então eu sei que para mim às vezes arrumar um cabelo é muito dinheiro, sabe? Porque o salário que nós ganhamos no Brasil não é muito, né? Sabemos aí, não é fácil arrumar emprego. Quando você vem de uma família pobre que também não te dá uma estrutura, pais que não podem estar te ajudando, sabe? A mulher feia ela acaba se tornando sozinha, né, nesse mundo, sem poder contar com ninguém e até mesmo para ser vista, né, para ser vista, para conseguir um marido, para as que querem um marido, é claro, pessoal. Não tô falando aqui que toda mulher feia obrigatoriamente ou toda mulher bonita obrigatoriamente vai ter que se casar, porque muitas não querem casamento, né, e tá tudo certo. Mas esse peso da beleza existe sim. Mulheres que são bonitas fisicamente, de rosto, até mesmo ali na fase do colégio, né? Foram aquelas garotas que mais chamaram a atenção dos meninos, foram aquelas garotas que nunca faltava pretendente, mulher bonita namora muito cedo, né? Eu tenho algumas primas na minha família que sempre foram muito bonitas, então essas meninas com 9 anos de idade já tinha menino querendo namorar elas, meninas que com 10 anos já tinham aquele corpo chamativo, sabe? Muito peito, muito bumbum. Então com 10 anos, essas minhas primas, no caso, já começaram a namorar, pessoal. E eu, com a idade delas, eu ficava chocada com o corpo que elas tinham, né? E eu não tinha nada disso, porque eu sou magrinha, eu sou alta, e por eu ser magra e alta, não tenho muito peito, não tenho muito bumbum, não tenho muita coxa, sabe? Por conta da altura. Então tudo isso fez com que eu tivesse uma vida diferente da que essas minhas primas tiveram. Então essas minhas primas, com 10 anos, elas começaram a namorar, e hoje, com 20, 22, elas se casaram, entende? E eu, naquela época, com 10 anos, nem passava pela minha cabeça arrumar namorado, porque eu não sabia o que era isso. Naquela época eu tinha até medo de homem, porque nunca nenhum homem tinha se aproximado de mim. Então, só de imaginar um homem se aproximando de mim, eu já ficava toda ansiosa. E isso, pessoal, para um menino chegar em mim, foi aí com 19 anos que um menino chegou em mim. Então, olha aí quanto tempo da minha vida eu passei sendo invisível, porque eu não era bonita, porque eu não tinha um corpo chamativo. E as minhas primas, que eram muito bonitas, com 9 anos de idade, 10 anos, já estavam com namorado. Vocês entenderam mais ou menos? Esses exemplos que eu uso aqui para vocês é para reforçar tudo que eu estou falando.
são coisas que de fato eu vi acontecendo com os meus próprios olhos, não é coisa da minha cabeça, não estou falando isso aqui apenas por falar, eu passei por isso e eu sei que muita mulher, assim como eu, também passaram por isso. Então, pessoal, é complicado. A mulher que ela é bonita, ela sempre vai ser admirada pela família dela, os pais vão elogiar a beleza dela, a família vai elogiar, as pessoas da rua, da cidade vão elogiar ela também. A mulher que ela é bonita, ela consegue trabalho com muita facilidade. Eu me lembro, pessoal, que também no meu passado, né, essas mesmas primas minhas muito bonitas, elas conseguiam trabalho com muita facilidade, seja em loja, seja em mercado, porque a aparência delas encantavam as pessoas. E essas garotas não precisavam de maquiagem para ficar bonita, pessoal. Elas eram bonitas naturalmente mesmo. Era só soltar o cabelo perfeito, o corpo escultural. E isso aí já era o suficiente. E para mim, tudo era mais difícil, porque se eu quisesse aparentar um pouco mais de beleza, eu tinha que ficar fazendo alisamento no cabelo, porque o meu cabelo era muito ruim, sabe? Não era nem cacheado, era ruim mesmo. Então eu precisei fazer alisamento. E mesmo com o alisamento, eu sentia que não ficava bonita ainda. O rosto, entende? As roupas, então era como se para mim tudo fosse mais difícil. Eu tinha que fazer muito esforço para ficar bonita, sendo que outras garotas era só acordar, lavar o rosto e já estava tudo certo, né? E para essas garotas, né, era muito fácil arrumar trabalho, porque a imagem delas chegava primeiro. E para mim, pessoal, eu tentei caçar emprego no comércio da minha cidade, loja, mercado, e sempre aquela dificuldade, sabe? Até hoje, eu tenho 28 anos, pessoal. Até hoje, o tanto de currículo que eu já entreguei nos locais aqui, não foram poucos, foram mais de 30 currículos. Para não dizer, pessoal, que ninguém me ligou, foi apenas uma loja. Só que essa loja me queria por um mês apenas. Só que eu acabei não aceitando, porque eu queria um trabalho permanente, né? Eu precisava de um trabalho fixo. Como que eu ia entrar num trabalho que só ia me querer por um ano? Ou por um mês, que era ali a temporada de Natal, né? Que tem muito movimento nas lojas, e aí as lojas tendem a contratar algumas pessoas apenas por substituição de alguma funcionária que está de férias, ou enfim. Então, pessoal, olha o quanto foi difícil para mim, sabe? Porque a minha lataria não era tão bonita quanto as pessoas buscavam, desejavam. Então, sim, muitas vezes eu já perdi emprego para uma mulher muito bonita. Muitas vezes eu também eu me sentia atraída por alguns garotinhos, alguns meninos me chamavam a atenção, eu alimentava ali um sentimento por aqueles garotos, mas eles nunca se aproximaram de mim, entende? Ou seja, eles não sentiam da mesma forma que eu sentia por eles. Então, assim, para mim nunca foi fácil, pessoal. Até mesmo os garotos, né? Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu já vi esses garotos, tipo, chegando em mulheres muito bonitas e nunca chegando em mim. Então, qual é o motivo, se não a beleza, certo? Eu notei esse padrão, sabe? Os homens sim buscam mulheres bonitas para ter um relacionamento. Então, aquelas garotas que não são tão bonitas assim, ou vão ficar de escanteio, ou serão a segunda opção desse cara, caso a primeira não compense, sabe? Ou então essas garotas serão apenas como saída de balada. Sabe quando aquele cara solteiro não pega ninguém? Às vezes ele chega em uma garota muito bonita, ela rejeita ele, chega em outra muito bonita, rejeita. Então, assim, para ele não passar a noite no 0 a 0, ele acaba no final da balada mirando ali em uma ou outra feia, seja feia por ser... Tem várias questões, tá, pessoal? O feia pode ser porque talvez a garota é feia mesmo, de rosto,
ou às vezes ela pode ser considerada feia porque ela esteja acima do peso, ou às vezes ela pode ser considerada feia porque ela é magrinha demais, né? Então tem várias nuances aí de uma pessoa ser considerada feia, né? Não necessariamente a beleza do rosto, mas no corpo, no contexto geral. Então, essa garota feia, para não dizer que nunca nenhum homem vai chegar nela, pode ser nessas questões, né? De ele ter chegado em várias garotas bonitas, as garotas bonitas ignoraram ele, e aí ele acaba, para não ficar no 0 a 0, né? Acaba chegando numa mediana, numa feia, e aí acaba facilitando as coisas, né? A feia, por talvez não ter homens chegando nela, ela se torna uma mulher um pouco mais acessível, um pouco mais fácil, um pouco mais educada, um pouco mais simpática e recebe aquele cara com atenção, com carinho, sendo um pouco mais fácil, e ele acaba ficando com ela somente por isso, né? Final de balada, mas isso também não quer dizer que esse cara vá assumir essa garota. Então, pessoal, é isso. Olha o peso da beleza sobre a mulher, né? A mulher que ela é feia, ela não consegue namorado. A mulher que ela é feia, ela não consegue um trabalho. E a mulher que ela é feia, muitas vezes nem mesmo amigos ela terá. E se tiver amigos, ela sempre será ali aquela amiga que se doa mais, né? Que é mais prestativa.